Eu sou o Gustavo Bredoff, especialista em estética avançada e estética íntima masculina. Atuo há mais de uma década na área da saúde, beleza e estética. No programa Gustavo Bredoff News de hoje, vamos falar sobre rejuvenescimento facial. Nossa convidada de hoje é a doutora Charlane Vasconcelos, cirurgiã plástica. Seja bem-vinda ao programa, doutora Charlane. Seja bem-vinda, doutora Charlane. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, hoje vamos falar sobre rejuvenescimento facial. Nada mais, do que a senhorita para poder falar sobre esse tema que eu tanto amo, que é mini lifting e lifting facial, né? Qual a diferença de mini lifting e o lifting completo? Primeiramente, então, muito obrigada pelo convite, pela recepção maravilhosa e mais obrigada ainda pelo senhorita. Então, de fato, o rejuvenescimento facial é um assunto de extrema curiosidade, cada vez mais, uma vez que a gente tem vivido mais com o desenvolvimento das tecnologias de longevidade e acho que esse tema vai se tornar cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí, dentro disso, a gente vai ter uma modalidade, vai ter um leque muito grande de procedimentos estéticos e cirúrgicos para proporcionar esse rejuvenescimento. Dentro da área cirúrgica, que é a minha área de atuação, a gente tem estratificações de tratamento, né? Então, quando a gente fala em um lifting facial completo, a gente já está no último degrau de tratamento cirúrgico para rejuvenescimento, que são para casos mais avançados, onde a gente tem uma flacidez muito grande do rosto, nem sempre em função da idade, às vezes em função de grandes emagrecimentos também. Então, seria o último degrau de tratamento cirúrgico. Mas a gente sabe que mulheres ao redor dos 40, 50, 50 e poucos, embora ainda não tenham uma queda facial tão grande, se incomodam sim com alguns estigmas, alguns sinais desse envelhecimento facial. E aí a gente tem uma opção muito interessante de tratamento, que é exatamente o mini lifting, né? Onde a gente vai estar a um degrau abaixo do lifting completo. E com isso a gente consegue proporcionar um bom resultado com cicatrizes menores, cicatrizes diminuídas, um tempo de recuperação mais rápido, menos edema, menos trauma e deixar essa opção completa para o futuro, quando for mais necessário. E para quem é indicado, assim, eu tenho 30 anos hoje, ou 25 anos, e me incomodo, tenho uma flacidez, eu posso fazer esse procedimento ou tenho uma idade mínima? Não existe idade mínima, né? A indicação cirúrgica, ela parte a partir do diagnóstico da queda da face, da pitose facial, certo? Então, principalmente essa região média e terço inferior da face vai ser muito bem tratado com essas técnicas. E dá para fazer junto a lipo de papada também? Em muitos casos está, inclusive, indicada, né? Essa pele da região cervical, a gente até brinca, carne de pescoço, a gente fala assim por um motivo, né? Complicado de tratar. Mas muitas vezes a gente precisa tirar essa gordura, deixar a pele mais fininha para devolver contorno e estimular uma retração cervical para rejuvenescer bem. E esse mini lifting, ele é feito sob anestesia local, sob anestesia geral? Como que é o procedimento em si? Assim, tu pode relatar um pouco para nós? É uma técnica que com mais frequência, muito mais frequência, eu faço a nível ambulatorial, né? Onde o paciente vai tomar alguns comprimidos que vão deixar ele mais tranquilo, mais relaxado, e a gente usa anestesia local para isso, né? É um procedimento que dura geralmente em torno de 3 horas, e aí a pessoa nem percebe que o tempo passou. E pode ser liberada em seguida, com familiar, não necessita internação hospitalar. Mas tem pessoas que se sentem muito amedrontadas com essa possibilidade, que desconfiam que vão ter um grau maior de ansiedade e que podem optar, sim, por realizar esse mesmo procedimento em nível hospitalar, com assistência de um anestesista, uma anestesia mais profunda. Tem algo assim que o paciente sadio, 40 anos, bom, eu quero fazer o procedimento mas você... Porque os pacientes hoje em dia, a gente nota que os pacientes acabam, às vezes, negligenciando algumas informações pra gente, né? E você nota que, bom, esse paciente, ele precisa fazer algum exame para fazer esse procedimento, mesmo ele trazendo pra ti que ele é sadio? Em geral, a gente pede exames básicos quando indicados, né? Se a pessoa é jovem, saudável, a gente faz um exame físico, afere sinais vitais, não há nenhuma identificação de nenhum problema, ele não vai precisar de nenhum exame mais elaborado,
né? O básico é necessário. E hoje, eu tenho essa curiosidade, e hoje com a utilização das canetas emagrecedoras, aí que nós temos horrores de canetas emagrecedoras, né? É recomendado para facial também, porque a cirurgia corporal, vocês recomendam, acho que 1 mês, não sei quanto tempo antes da cirurgia, para parar? Para parar, hoje em dia já se fala alguns em 2 semanas, 3 semanas, isso já vem diminuindo cada vez mais. Mas sim, o ideal seria parar ao menos 2 semanas antes. 2 semanas antes. E para esse procedimento também é recomendado? Também é recomendado. Porque como tem muita gente utilizando, e você mais do que nunca, né, que trabalha com cirurgia plástica, vê hoje, né, os resultados e a importância também, né, às vezes da pessoa para fazer uma cirurgia plástica, né, a importância de emagrecer um pouco também antes de fazer o procedimento, né, isso Sim, acho que é o teu dia a dia, né? É o dia a dia, né? O tratamento cirúrgico, ele nunca é uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas, né? Então, todo esse cuidado que a pessoa tem que ter consigo mesma e com os outros aspectos, tanto do seu corpo quanto do seu rosto, tem que ser tomado. Bom, eu sei que você também faz bastante bléfaro, né? Como que funciona esse procedimento? Qualquer um pode fazer? A bléfaro, o que é a bléfaro, né? Que as pessoas, o que é bléfaro? Esse nome, né? Ficam sempre... É um nome feio, esquisito, né? Mas a blefaroplastia é, na verdade, a plástica palpebral, das pálpebras, né? Que estão indicadas quando a gente tem, aí vem a palavra mais feia ainda, né? Blefarocalase, que é o excesso de pele nas pálpebras. Superiores, geralmente, ou quando a gente tem herniação das bolsas de gordura da pálpebra, porque é normal que a gente tenha bolsinhas de gordura, todo mundo tem anatomicamente, mas com o passar do tempo, como a pele vai ficando mais frouxinha, essas bolsinhas começam a ficar aparentes e dão aquele aspecto assim de cansaço ou de tristeza na pessoa e às vezes ela está super bem, dormiu bem, mas só esse olhar mais caído já dá essa sensação de que está cansado. Então, nesses casos, a gente indica assim, a ressecção de pele e, quando necessário, da gordura também herniada. Perfeito. O assunto está maravilhoso, mas a gente vai fazer um intervalinho e já retorna. Bem-vindo à clínica do Dr. Gustavo Bredoff Estética Avançada, um espaço moderno comandado por um especialista reconhecido nacionalmente e referência em harmonização facial e também em estética íntima masculina. Dr. Gustavo atende desde artistas, influencers, pacientes que buscam resultados naturais com personalidade, comunidade em Canoas e também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Destaca-se um tradicional Botox Day, o qual é realizado na última sexta de cada mês com condições exclusivas e atendimento diferenciado. Venha para a clínica do Dr. Gustavo, onde a ciência e a beleza e o prestígio se encontram. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa unidade Microsul aqui em Sapucaia. Voltamos então com a nossa entrevista com a doutora Charlane, falando sobre bléfaro, né? Doutora Charlane, geralmente é uma cirurgia muito simples, né? A bléfaro. E o pós-operatório, assim, como funciona? É uma cirurgia, sim, razoavelmente tranquila, né? O pós-operatório também é um pós-operatório tranquilo, não é uma coisa que costuma ser muito dolorido, embora a gente receite sempre analgésicos, mas o que mais incomoda as pessoas, via de regra, é o edema, que se estabelece de uma maneira muito rápida, mas também some rapidamente. E pessoas que têm a pele mais clara e que têm tendência a ficar mais roxinha, com equimoses, também isso incomoda um pouquinho na primeira semana. Mas, em geral, dentro de 7 dias ou no máximo 10, essas coisas assim mais grosseiras já sumiram. Claro que o edema vai se sair por completo ao redor do final do 2º mês, 3º mês, mas aí já depois dos 10 dias não é mais o que os outros notam que fez alguma coisa no rosto. Então, nesse ponto é mais tranquilo. E a bléfaro inferior, assim, muitos pacientes se incomodam com esse excesso de pele que a gente tem, inclusive eu aqui, que a gente tem esse excesso de pele aqui embaixo. A bléfaro melhora 100% ou teria que fazer, de repente, algum outro tipo de procedimento? A bléfaro inferior, ela vai retirar o excesso de pele e as bolsas de gordura que estão herniadas, mas ela não vai tratar a textura da pele.
por ser um tecido muito frouxo, a gente não pode tirar tanta pele, porque corre o risco da pessoa acabar ficando com ectrópio, como a gente chama, né? A pálpebra é evertida. Então, com frequência serão necessários outros tratamentos para a textura da pele. E é bem complexo, né, o cirurgião, quando vai fazer a blefaro inferior, né, porque às vezes eu já vi vários casos de alguns pacientes que automaticamente às vezes não conseguem fechar o olho, né, porque ficam retiraram demais, então tem que ter muito cuidado na retirada de pele, né? Sim, até porque essa pálpebra que fica evertida, isso pode levar até úlceras de córnea e problemas de visão, não é só estético. E agora, chegando o verão, como funciona? Tem como fazer esse procedimento no verão? Pode, não pode fazer? O que eu costumo dizer para todas as pacientes é o seguinte: a melhor época do ano para tu fazer o teu procedimento cirúrgico é quando a tua vida está organizada para aquilo. Não adianta escolher o inverno se não vai ter quem vai te ajudar a te cuidar, se não vai conseguir parar o teu trabalho para te cuidar. Porque temperatura, calor, frio, hoje em dia com ar-condicionado a gente bota a temperatura que quer. Então, claro, tem que se organizar, se quer viajar, se quer ir para o sol, não pode ir quando está roxo, não pode ir quando está muito inchado, mas é só uma questão de organizar. Quando a vida está organizada para tu poder te cuidar e fazer o teu pós direitinho nos dias que são necessários, esse é o momento, independente da estação do ano. Outra coisa, muitos pacientes se incomodam com a sobrancelha. Tem algo para fazer, arqueamento? O que se faz para arquear? Existe? É fios? O que se usa para isso? Muita coisa já se tentou, né? Porque, de fato, a queda, principalmente da cauda da sobrancelha, também dá um aspecto cansado e dá um aspecto mais envelhecido ao rosto. Então, com frequência, a gente precisa reposicionar a sobrancelha. Às vezes, pessoas que têm uma sobrancelha também muito diferente da outra, a gente consegue gerar um certo equilíbrio, tanto com procedimentos tipo toxina botulínica, e que daí vai ter um limite, né? Chega uma hora que ela não vai subir mais, e a gente vai ter que acabar recorrendo a procedimentos cirúrgicos. E uma opção que eu gosto muito, que é o lifting de supercílios, também conhecida historicamente como cirurgia de Castanhares, mas como o nome é muito feio, hoje em dia chama Não fala. lifting de supercílios. Onde a gente faz uma incisão bem junto à raiz do pelo da sobrancelha e com isso a gente consegue suspender, mudar o arqueamento, deixar mais redondinha, deixar mais empinadinha, puxar mais uma, puxar outra, deixar mais equilibrado. Procedimento também com anestesia local super tranquilo, bem... E relacionado à cicatriz, assim, fica aparente, não? Ela fica junto à raiz dos cílios. A cicatriz no primeiro mês, segundo mês, ainda vai estar avermelhadinha. A gente consegue esconder com maquiagem. Em geral, em torno do terceiro mês eu já vou liberar para fazer micropigmentação de sobrancelha e já faz ali a maquiagenzinha definitiva e já fica escondido. E pacientes com queloide? Fazem? Podem fazer? Tendência queloide é uma coisa genética, pessoal e imprevisível, né? Os queloides têm essa situação. O que se sabe é que queloide em face é muito raro. Lóbulo de orelha, na região da cabeça, seria o lugar onde é mais frequente, mas em face mesmo é muito pouco frequente queloide. E ainda que a pessoa venha a ter, a gente tem uma série de tratamentos possíveis para queloide, né? E outro procedimento que a gente ouve falar bastante é sobre o lip lifting, isso? Lip lift. Isso. Para que serve esse procedimento? Como que ele é feito? Né? Quais são os benefícios desse procedimento que antigamente não se via falar, né? E hoje a gente vê muito falar bastante e dá uma boa diferença para quem faz, né? Uma coisa que acontece com o passar dos anos é o aumento da distância nasolabial, né? Essa partezinha do lábio, ela começa a cair. E aí o lábio começa a virar para dentro, ficar tapando o dente superior. Às vezes a pessoa fala e não aparece mais o dente de cima. E o lábio perde também o contorno, o volume e a projeção. E aí muitas pessoas tentam resolver isso com preenchimentos, fica aquela coisa esquisita, fica aquela coisa fora de forma, porque raramente o paciente se dá conta de que o problema é essa queda do lábio, né? Então a gente consegue reposicionar esse lábio, deixando ele no formato de mais coraçãozinho em vez daquela boca mais achatada. Então, reposicionar esses tecidos a partir de uma pequena incisão bem junto às narinas. A gente abre aqui bem dentro do nariz, não aparece nada, levanta a parte central do lábio, recoloca ele no lugar, consegue virar ele de volta, sem necessidade de ficar colocando preenchedores, etc. e tal. E é uma técnica que eu gosto muito, porque eu digo que é como voltar no tempo, né? Então, a gente volta o envelhecimento do tempo e volta a envelhecer a partir dali. Não é algo que vai precisar ficar fazendo toda hora, é algo mais definitivo.
E tem tanto quanto lifting, quanto blefaro, quanto lip lifting, um tempo, tipo, quantos anos dura? As pessoas querem saber muito em durabilidade, né? Então, essa é a questão. Não existe o quantos anos dura, porque a gente reposiciona os tecidos. O quanto vai começar, com que velocidade isso vai seguir envelhecendo, depende dos hábitos alimentares, tabagismo, exposição solar, ou às vezes a pessoa passa por uma grande decepção na vida, a perda de um familiar, uma coisa, e isso envelhece ela muito, a gente sabe o que acontece. Então, não existe uma durabilidade. Claro, a gente tem técnicas que são para durar o máximo possível, mas tudo depende da pessoa se cuidar também, né? Ótimo. E uma média da cicatrização, assim, para esse procedimento também? Do lip lift? Lip lift. Em geral, a gente faz com pontos internos e absorvíveis, que a pessoa não vai precisar tirar nenhum ponto. Então, ela vai ter que ficar cuidando ali da cicatrizinha por 10 dias, 7 dias. Mas é uma região super tranquila, não vai precisar ficar usando grandes curativos nem nada. E voltando um pouco sobre o mini lifting, né? O mini lifting, as pessoas se incomodam muito com o bigode chinês, né? O lip lifting, ele ajuda 100% no bigode chinês? Ele ameniza, melhora? Ou ele pega mais a linha de marionete aqui? Pega mais a linha de marionete, eu diria. Não pega tanto o bigode chinês, a gente precisaria de um procedimento um pouco mais invasivo, né? O mini lifting, ele vai tratar basicamente o contorno mandibular, o reposicionamento do sorriso e essa parte mais inferior da face. E o mini lifting também a gente consegue reposicionar a parte de pescoço? Parte cervical, parte de contorno. Olha só. Faz os queixos que estão sumidos reaparecerem, porque estão escondidos ali, às vezes, no meio daquela pele toda. E exemplo, mudando um pouco de assunto agora, mas já que a gente está falando de rejuvenescimento facial também. Hoje em dia estão se utilizando bastante da técnica de faz uma lipoaspiração no abdômen e, né, organiza a gordura e quer colocar a gordura no mento, ou quer colocar no malar, no lábio. Isso, qual é a sua opinião sobre isso, né? Eu tenho até vergonha de quem fala que isso é novidade, porque eu sei que há quem diga isso, né? Sim, sim. Porque isso já se tentou no passado, já se largou de mão, e aí o pessoal vai ressuscitando coisas, né? Enfim, mas a gordura no rosto, o enxerto de gordura no rosto, ele tem o que a gente chama de absorção errática. Ele vai durar pouco, ele vai ser absorvido mais cedo ou mais tarde. E, eventualmente, ele ainda vai ser absorvido de maneiras, de velocidades diferentes conforme o lugar do rosto. Então, colocou, tá ótimo. Passou um pouquinho ali, já começa a absorver, às vezes mais de um lado que do outro, fica torto, fica irregular. A gente não tem previsibilidade no enxerto de gordura de face. Não acho que seja algo que vale a pena, porque a gente tem produtos muito bons no mercado hoje. Na época que se fazia isso, nem vou falar quando, porque vamos descobrir, né, cara? Mas na época que se fazia isso, a gente só tinha produtos definitivos, produtos mais grosseiros, não tinha o leque de coisas que a gente tem hoje. Hoje tem coisa melhor que gordura. Tu sabe que eu trabalho com estética íntima masculina, né? E na estética íntima a gente vê muitos pacientes também perguntando sobre a gordura, né? Um determinado cirurgião faz e coloca na região íntima masculina. Mas eu vejo os pós desses pacientes que eu atendo no consultório, como tu acabou de falar. Um lado mais, um lado menos, ou uma fibrose mais de um lado do que de outro. E não tem como, né? Tu vai ter que... E não tem nada, tipo... Hoje a gente tem uma enzima quando a gente faz o preenchimento, o qual a gente consegue, né? Uma enzima conversora daquele ácido hialurônico. Com gordura não tem como. Como tu vai corrigir isso colocando o quê? Exato. E essa é a questão da imprevisibilidade, né? Com os produtos a gente tem previsibilidade tanto de resultado, quanto de tempo de duração, quanto de uma absorção simétrica. E se qualquer coisa ficou para mais, a gente tem coisas que vão dissolver esse produto e vai sumir. Com a gordura, não. Botou, vai ter que esperar ela ser absorvida sozinha e às vezes mais de um lado que do outro, em velocidades diferentes. Então... Uma dúvida também agora, bem particular. Eu sei que a senhora é a rainha, né, doutora, do bumbum. Ela faz cada bumbum, gente, que vocês têm que conhecer, inclusive da minha esposa. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês, que é ela especial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Minha esposa, por exemplo, eu sei que já faz 5 anos um glúteo com a senhora. E está perfeitamente igual. E vem muitos cirurgiões, falam aí nas mídias e etc e tal, que não, é absorvido rápido. Como assim absorvido rápido? Tem alguma camada diferenciada? O enxerto de gordura glúteo, ele pode ser realizado em planos diferentes de profundidade.
quanto mais profundo o plano, a nível muscular, por exemplo, e aí são técnicas que a gente tem que ter muito cuidado ao realizar para não correr riscos desnecessários, né? Mas o enxerto intramuscular, ele é um enxerto que vai permanecer ao longo do tempo. Quando ele terminar a sua integração ao redor do 3º mês, a gente perde um pouquinho do volume que foi colocado, em torno de máximo 20%, mas depois o que integrar ficou. É como se a pessoa tivesse nascido com aquela gordura ali. Então, se ela engordar, aquele glúteo vai aumentar. Se ela emagrecer, aquele glúteo vai diminuir, como se tivesse nascido ali. Diferente de quando a gente enxerta a gordura em plano subcutâneo. Quando a gente coloca em plano subcutâneo, vai acabar sendo absorvido. Ótimo. Né? Mas a gente sabe, o quadrante inferior interno do glúteo, ali tem que ser subcutâneo. Ali a gente não pode botar no músculo. Nossa conversa está muito boa, mas vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Somos uma ótica multimarcas. Trabalhamos com todas as marcas de lentes do mercado, sempre priorizando a alta tecnologia na confecção dos seus óculos. Com a inteligência artificial, conseguimos resultados incríveis, tanto nas lentes solares como nas de receituário. Estamos localizados na Avenida Berlim, 832, bairro São João, Porto Alegre. Nós somos a fábrica dos óculos. Atenção, seus pulguentos! Eu sou o Capitão Cara de Mal. Estou passando aqui para te convidar para viver uma experiência pirata. Então traga a sua tripulação para o Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas isso é Cara de Mal. Voltamos com essa entrevista maravilhosa. Doutora Charlane, gostaria de saber um pouquinho sobre tape. Você acha que o tape ele auxilia no hematoma na região facial, por exemplo? Quando bem indicado, sim. Quando bem colocado, sim. O taping ele é uma opção adjuvante ao pós-operatório, ele não é obrigatório. Tem pessoas que não vão tolerar bem, tem pessoas que podem ser alérgicas à cola do taping, então ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar quando mal colocado também. Uma outra dúvida dos pacientes é relacionado ao exercício físico. Hoje todo mundo chega, quer fazer um procedimento. Quantos dias eu posso voltar a fazer um procedimento estético? Exemplo no mini lift, lip lifting, blefaro. Qual é o tempo que o paciente pode retomar? Em geral, para essas cirurgias faciais, que são de uma recuperação mais rápida, a gente vai pedir que fique 2 semanas sem realizar exercícios físicos intensos, coisas que exijam que fique baixando a cabeça e tal, porque a pessoa vai inchar, pode ficar mais roxa, não vai se recuperar tão rapidamente quanto se ela se preservar nessas primeiras 2 semanas, né? Diferente de casos corporais, que daí a gente vai precisar de um tempo maior de afastamento dos exercícios físicos, mas facial, 15 dias para retornar a exercícios pesados, e exercícios mais leves eu até libero antes. Muitos pacientes hoje têm muito medo de fazer o procedimento de lip lift, lift completo, né? Porque tem medo de mudar muito. Qual o conselho, quais cuidados que tem que ter, né? Eu acho que na cirurgia plástica em geral, mas principalmente no que diz respeito à plástica facial, a palavra é elegância. Acho que qualquer procedimento que os outros vão olhar e vão dizer, tá plastificada, foi mal feito. Foi mal feito. Acho que a pessoa precisa rejuvenescer, ficar bonita com elegância, sem exagero. Qualquer exagero, eu acho que cai naquela coisa estigmatizada, que não vai ficar bom. E falando em rejuvenescimento, muitas pessoas se incomodam muito com o pescoço, né? Tem algo que pode ser feito no pescoço também? Sim, dependendo do caso, cirurgicamente, a gente vai indicar lipoaspiração, deixar a pele bem fininha e usar técnicas de lipoaspiração para promover a retração do colágeno, que é a pele grudar de volta. Em casos mais avançados, pode ser que a gente não consiga escapar de uma cicatriz atrás da orelha, onde a gente vai fazer tração dessa pele, tração do músculo para prender ela e reposicionar. E aí sim, vai resultar numa cicatrizinha lá atrás da orelha que fica escondidinha. Falando em cicatriz, e no mini lifting, aonde é a cicatriz? É na frente, é atrás? A gente vai ter uma cicatriz bem junto aqui à orelha, onde muitas pessoas até já têm assim aquela dobrinha de pele, aquele excesso, vai ficar com uma cicatriz aqui na frente da orelha, que vai contornar e vai seguir um pouquinho por trás da orelha. Muito discreta, via de regra. Bom, doutora Charlane, muitos pacientes têm muita vontade em fazer esse procedimento e têm medo.
qual o seu recado para encorajar essas pessoas, né? A O fazer? medo é o que nos faz tomar boas decisões. Eu tenho medo de paciente que não tem medo. Porque paciente que não tem medo não vai se cuidar, não vai fazer as coisas direitinho. Então, o medo é bom e é saudável. Mas ele não pode nos paralisar diante das coisas, né? Cirurgião que não tem medo também é imprudente. A gente tem que ter medo. Uma certa dose de medo é saudável, é bom. Desde que isso não paralise, né? Então, eu acho que quando a pessoa está com muito medo e não está conseguindo fazer o que quer, a gente tem que conversar sobre isso, ela tem que tirar todas as dúvidas para conseguir se sentir segura a ponto de superar o medo. Porque hoje em dia, né, é importante a gente deixar isso bem claro, né? 50% do procedimento é do cirurgião e 50% é do paciente, né? A importância do paciente fazer um pós, seguir as regras, tomar os medicamentos pré e pós, fazer todos os cuidados. Hoje em dia, os pacientes têm que entender que para o resultado ficar 100%, também depende dele, né? Claro, os cuidados pós-operatórios são essenciais para boa recuperação e para o bom resultado. E hoje as pessoas querem também milagres, né? Do dia para a noite, querem resultados. A gente que trabalha na área da estética, que eu também trabalho há muito tempo já na área da estética, a gente vê, às vezes o paciente chega, tá um pouco acima do peso, né? A gente tem que ser honesto e recomendar a esse paciente. Às vezes tem que emagrecer um pouco, tu acaba botando dinheiro fora. Né? E a gente às vezes acaba, não, realmente tu tem que emagrecer um pouco, a gente consegue daí reposicionar, a gente consegue fazer um tratamento, porque às vezes não adianta você fazer qualquer tipo de, né, e fazer um trabalho mal feito, né? Então isso é importante, sempre estar em acordo o paciente e o médico. Claro, é muito importante o paciente entender as limitações de cada técnica, até onde a gente consegue chegar com uma técnica cirúrgica, né? Porque acho que até com o advento dos filtros, das câmeras e das redes sociais ali, a pessoa fica com uma ideia muito mágica das coisas, né? Que vai fazer um procedimento e que amanhã ela já vai estar assim com 20 anos a menos, quando essa não é a realidade. A gente sabe que tem colegas que até vendem essa fórmula maravilhosa e que na vida real isso não existe, né? A gente corta o dedo lavando a louça e aquilo não vai cicatrizar em uma semana e ficar perfeito, imagina uma cirurgia. Então, as pessoas precisam entender essa limitação. Doutora Charlane, primeiramente eu quero agradecer a presença, por ter aceitado a tua agenda, eu sei que é muito cheia, porque ela atende aqui, gente, para quem não conhece a doutora Charlane, ela atende aqui em Canoas e também em Santa Catarina, então é uma correria total a vida dela, ela vive viajando para lá e para cá, atendendo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Primeiramente eu quero que tu deixe também seu @, onde que as pessoas te acham, né? Muito obrigada pela oportunidade, que é sempre um grande momento de aprendizado. Obrigada pela parceria de tantos anos juntos. E o meu @ dra.charlane.vasconcelos. Muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você aqui no programa Gustavo Bredoff News. E para você que está assistindo o programa, espero que tenha gostado a entrevista e o tema abordado aqui hoje. E se ainda não conhece meu trabalho, te convido a me seguir lá no Instagram, @Dr. Gustavo Bredoff. Te espero na próxima semana com mais informações e novidades. Até lá!